Olá, turma! Vamos para mais uma aula de sala de leitura. Hoje eu tô aqui com esse livro, O Último Adeus, de Sherlock Holmes. É um livro que veio dentro do programa Minha Biblioteca e agora nós vamos conhecer um pouco desse universo do escritor que é o Arthur Conan Doyle. Hoje ele é inglês e ele se especializou na literatura que hoje a gente chama de romance policial. Ele escreveu muitos contos criando um personagem que é o Sherlock Holmes, que seria um detetive, e o seu parceiro, Dr. Watson, médico. Na vida real, o próprio Arthur Conan Doyle cursou medicina, se formou, acabou exercendo a profissão por pouco tempo. Como escritor, ele fez tanto sucesso e ele foi publicando várias histórias desse mesmo detetive Sherlock Holmes. Num dado momento, ele resolveu matar esse personagem e aí ele escreve um livro onde esse personagem morre e a comoção foi tamanha que ele teve que escrever mais um ressuscitando esse personagem. Ele viveu na Inglaterra numa época onde aí vinham ainda muitos crimes insolúveis. Então nós vamos ler um pouco aqui do início do livro para a gente pensar um pouco, refletir sobre como é que ele vai começando, iniciando uma história e já colocando elementos da investigação e ao mesmo tempo da mentalidade policialesca investigativa. Uma coisa a notar também que essa edição tem as imagens de dois atores que são os atores da série. A partir dessa história foi feita uma série das histórias do Sherlock Holmes, né? Que obteve muito sucesso e deu maior visibilidade a esse escritor. Mais um dado importante, o Arthur Conan Doyle recebeu um título, né, do governo britânico e a partir de então ele começou a ser denominado Sir Arthur Conan Doyle. E esse texto originalmente foi publicado em inglês, né? E tem a tradução de Michele de Aguiar Vartuli. Todo texto, todo livro originalmente escrito em outra língua tem que ter um tradutor para a nossa língua portuguesa. Ele inicia com um prefácio que seria do Dr. Watson. Os amigos do Sr. Sherlock Holmes ficarão felizes em saber que ele continua vivo e bem, embora algo entrevado por ocasionais ataques de reumatismo. Há muitos anos, reside numa pequena fazenda nas planícies, a 8 quilômetros de Eastbourne, onde divide seu tempo entre a filosofia e a agricultura. Durante esse período de descanso, recusou as ofertas mais principescas para investigar vários casos, tendo determinado que sua aposentadoria seria para sempre. A aproximação da Guerra Alemã o fez, todavia, deixar sua notável combinação de atividades intelectuais e práticas à disposição do governo, com resultados históricos narrados em O Último Adeus de Sherlock Holmes. Várias experiências anteriores, que havia muito tempo jaziam em meu portfólio, foram acrescentadas a O Último Adeus de Sherlock Holmes para completar este volume. Dr. John H. Watson. A aventura de Wisteria Lodge. 1. A singular experiência do Sr. John Scott Eccles. Está registrado no meu caderno que era um dia nublado e ventoso do final de março do ano de 1892. Holmes recebera um telegrama enquanto almoçávamos e rabiscara uma resposta. Não fizera nenhum comentário, mas o assunto permanecera em seus pensamentos, pois ele se quedara diante da lareira em seguida, com ar pensativo, fumando seu cachimbo e lançando olhadas ocasionais para a mensagem. De repente, ele se virou para mim com um brilho maroto no olhar. Suponho, Watson, que podemos considerá-lo um homem letrado, ele disse. Como definiria a palavra grotesco? Estranho, notável, sugeri. Ele balançou a cabeça para a minha definição. Certamente há algo mais do que isso, ele disse. Alguma sugestão subjacente do trágico e do terrível. Se você pensar em algumas daquelas suas narrativas com as quais afligiu um público há tanto tempo sofredor, reconhecerá quão a miúde o grotesco degenerou para o criminoso. Pense naquele probleminha dos ruivos.
Era bastante grotesco no início, no entanto, culminou numa tentativa desesperada de roubo. Ou então aquele caso tão grotesco das 5 sementes de laranja que levou diretamente a uma conspiração assassina. Essa palavra me deixa em alerta. Está com ela aí? Perguntei. Ele leu o telegrama em voz alta. Acabo de ter muito incrível e grotesca experiência. Posso consultá-lo? Scott Eccles, agência postal de Charing Cross. Homem ou mulher? Perguntei. Oh, um homem, com certeza. Mulher alguma jamais mandaria um telegrama com a resposta paga. Ela teria vindo pessoalmente. Você vai recebê-lo? Meu caro Watson, você sabe quanto tenho estado entediado desde que prendemos o coronel Carruthers. Minha mente é como um motor acelerado, que se despedaça se não estiver conectado ao trabalho para o qual foi construído. A vida é banal, os jornais são estéreis, a audácia e o romance parecem ter desaparecido para sempre do mundo do crime. Precisa me perguntar então se estou disposto a examinar qualquer novo problema, por mais trivial que demonstre ser? Mas, a menos que eu me engane, aí está o nosso cliente. Passos compassados foram ouvidos na escada e um momento depois uma pessoa solenemente respeitável, robusta, alta, de bigode grisalho, entrou na sala. A história de sua vida estava escrita em seus traços carregados e ar pomposo. Das polainas aos óculos com aro de ouro, era um conservador, um devoto, um bom cidadão ortodoxo e convencional ao último grau. Mas alguma experiência intrigante perturbara sua compostura nativa e a deixara marcas no cabelo arrepiado, nas bochechas rubras e raivosas e em seus modos bruscos e agitados. Ele foi instantaneamente ao assunto. Tive uma experiência deveras singular e desagradável, Sr. Holmes, ele disse. Nunca em minha vida me vi em tal situação. É totalmente injustificada, totalmente ultrajante. Devo insistir numa explicação. Ele inchava e bufava de raiva. Por favor, sente-se, Sr. Scott Eccles, pediu Holmes, num tom apaziguador. Posso perguntar em primeiro lugar por que me procurou? Bem, senhor, não parecia ser um caso que dissesse respeito à polícia. No entanto, quando tiver ouvido os fatos, o senhor há de concordar que eu poderia ter deixado as coisas como estavam. Detetives particulares são uma classe pela qual não tenho simpatia alguma. Entretanto, por ter ouvido seu nome... Muito bem, mas em segundo lugar, por que não me procurou imediatamente? Como assim? Holmes olhou para o seu relógio. São 14h15, ele disse. Seu telegrama foi despachado por volta das 13 horas. Mas ninguém, observando sua toalete e seus indumentos, poderá deixar de perceber que seu incômodo data da hora em que o senhor acordou. Nosso cliente alisou o cabelo despenteado e apalpou o queixo barbado. Tem razão, Sr. Holmes. Nem consegui pensar em minha toalete. Já fiquei muito feliz em poder sair daquela casa. Mas andei investigando por aí antes de procurar o senhor. Fui até a imobiliária, sabe? Eles disseram que o aluguel do Sr. Garcia fora pago perfeitamente, que estava tudo certo com o Wisteria Lodge. Ora, senhor, disse Holmes rindo. Parece o meu amigo Dr. Watson, que tem o mau hábito de contar suas histórias começando pelo lado errado. Por favor, organize suas ideias e me informe na sequência correta exatamente que eventos foram esses que o fizeram sair despenteado e em desalinho de botas caseiras e colete mal abotoado à procura de conselhos e assistência. Nosso cliente baixou o olhar constrangido para a sua aparência tão fora do convencional. Logo de início desse trecho do livro, já há uma data, né? Março, final de março de 1892. A partir daí, ele começa a relatar que ele recebeu um telegrama. Telegrama é uma forma de correio, uma carta muito curta, muito sucinta, você tem que resumir, né? Porque era muito difícil, muito caro. Aí ele recebe, chega um telegrama e a princípio
O Sherlock Holmes já analisa esse telegrama pelas palavras, né? Ele questiona o teor da palavra grotesco, né? Ele começa a investigar, tentar entender o que seria grotesco. Na sequência, ele faz sugestões a respeito. Seria um homem ou seria mulher, também é por uma questão de análise, né? Análise de como se portar, mandando um telegrama, se você pode mandar um telegrama já pagando para a pessoa responder, e no caso ela não fez isso, né? Então, por isso não é mulher e sim um homem. E ao mesmo tempo, assim que o rapaz chega, né, ansioso para conversar com ele, ele também percebe o desalinho da pessoa, a pessoa não fez o toalete seria fazer a sua higiene pessoal matutina, ele percebeu que o rapaz estava desarrumado, sem ter feito a barba, descabelado, então ele vai observando detalhes que já mostram uma mente investigativa. Espero que vocês tenham gostado, boa leitura.